Olá, olá família, tudo bem com vocês? Queria nesse vídeo de hoje conversar com vocês sobre a rotina de uma mãe profissional, mas especificamente sobre o desafio de trabalhar em casa, no home office. Há alguns anos, eu decidi fazer uma mudança profissional na minha vida. Eu fui concursada durante 12 anos, trabalhei em instituição pública, também prestei serviço em várias empresas e até hoje ainda presto serviço para outras empresas, fazendo seleção, treinamento, enfim. Mas hoje 90% do meu trabalho é em casa. E no início desse ano, a gente já está aqui no final de 2024 praticamente, então no início, em janeiro de 2024, eu montei esse espaço, esse consultório, porque eu oficialmente decidi, vou trabalhar realmente em casa. Então eu fiz uma decisão bem ousada, vamos dizer assim, para o mercado, porque eu acredito que boa parte das psicólogas, dos psicólogos, eles atendem ainda presencialmente. E aí eu decidi migrar para o online. E aí eu deixei a sala presencial que eu estava sublocando e aí eu decidi montar o meu espaço dentro de casa para que eu pudesse fazer os atendimentos online e fazer todo o restante dos meus outros trabalhos aqui em casa, sem ter que sair de casa. E eu digo para vocês, tem vantagens e desvantagens de fazer um processo desse. Na verdade, essa sala aqui que eu tenho, ela na verdade não é dentro da minha casa, ela é na casa da minha mãe, só que minha mãe é porta com porta comigo, nós somos vizinhas, então eu só preciso sair de casa, fechar a porta, abrir a porta da casa da minha mãe e vir pra cá. Essa era uma sala que estava abandonada, estava uma sala de despejo. Eu disse, mãe, deixa eu fazer a minha sala aqui, o meu consultório. E aí ela liberou e aí a gente fez esse investimento, é uma sala pequena, mas tem atendido bastante a minha necessidade. O que eu digo para vocês em relação a pontos favoráveis de você trabalhar home office, primeiro, você não precisa estar gastando com aluguel, gastando com espaço. Às vezes você tem que investir muito para poder você ter um escritório, ter um consultório em outro lugar. Isso quando eu estou falando com profissionais autônomos, profissionais liberais, que precisam ter o seu espaço para poder trabalhar. Então, quando você trabalha em casa, você pode montar o seu consultório ou o seu escritório dentro de casa, você reduz muito em relação aos gastos. Se eu fosse ter um espaço desse em alguma sala comercial aqui da minha cidade, por mês, obrigatoriamente, eu ia gastar no mínimo uns R$1.000 em termos de aluguel, energia, conta de água, internet e tal. Não que esses gastos de energia, água, internet não tenham aqui, tem, mas é muito menor do que se eu fosse ser em um outro lugar. E fora a economia de aluguel. Só o fato de você não estar em aluguel é uma coisa extraordinária. A segunda grande vantagem é a questão do deslocamento. Por mais que eu more numa cidade de interior, teria um custo para eu sair daqui para ir para um outro local. Minha cidade, ela não é... Ela é pequena, depende do ponto de vista, mas é uma cidade grandinha, tem quase 100 mil habitantes. Mas, de qualquer forma, para eu ir para o consultório que eu ia de carro, porque aqui é um lugar extremamente quente, é cheio de ladeira, então eu me nego a ir a pé. Se eu fosse a pé, eu levaria 15 a 20 minutos para chegar lá. É pouco? Mas a minha cidade é muito quente. Às vezes, por exemplo, eu tinha atendimento marcado de 1h, 2h da tarde, eu jamais saía aqui a pé, descer e subir ladeira no sol quente, não. Então eu ia de carro, só que lá onde eu teria que estacionar, eu teria que pagar estacionamento. Então tem essa questão do deslocamento, ter que sair com carro, então já gasta gasolina, Imagine para quem mora numa cidade grande, a despesa é muito maior. Então aqui eu só fecho a porta, saio da minha casa, fecho a porta e abro outra porta e chego aqui. Terceiro lugar, eu acredito que é a questão de que você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser. A casa é sua, Então ali é o seu espaço, é o seu lugar. Isso, especialmente se falando de casa própria, Então, assim, eu não precisei, de certa forma, assim, minha mãe liberou a sala, É super tranquilo, mas assim, se fosse na minha casa mesmo, tendo espaço, pronto, aqui eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser colocar uma parede, uma cortina, eu faço o que eu quiser, porque o espaço, ele é meu. Outro ponto de vantagem é que acho que te dá mais liberdade sobre a questão de horários, Essa questão de horários, ela pode ser um ponto positivo, mas também pode ser um ponto negativo. Depois eu falo sobre a questão do ponto negativo. No ponto positivo, você tem mais liberdade para fazer os seus horários. Então, eu trabalhando para mim mesma,
eu sendo uma profissional liberal autônoma, eu consigo organizar, eu tenho muito mais liberdade para organizar a minha agenda do que se eu trabalhasse para as outras pessoas. E o fato de fazer home office, eu economizo muito tempo, porque por não ter o deslocamento e tudo mais, eu tenho mais liberdade. E é muito mais rápido para eu sair de uma função e entrar outra. Então, para eu desligar o modo dona de casa e vir para o modo psicóloga para vir atender, é rapidinho, porque aqui eu estou perto. Né? Aí agora terminei meus atendimentos, terminei meu trabalho, desligar o modo psicóloga e estar em casa para cuidar das outras coisas é muito mais rápido, muito mais dinâmico, então essa é uma grande vantagem. Indo para os pontos negativos, nessa questão do tempo, né? Às vezes se você não tiver cuidado, se você não aprender a fazer uma boa administração, você pode se acomodar e você pode se perder nisso. Isso aconteceu muito no começo. Então eu me atrapalhava demais e misturar esse modo psicóloga, profissional, com mãe, com dona de casa, com esposa, às vezes as coisas ficavam bem atropeladas, especialmente no início, quando eu comecei, quando eu não tinha esse espaço, e aí quando eu tinha que atender o paciente online, o que é que eu fazia? O meu esposo tinha que ficar com minha filha em outro cômodo, no quarto dela, em outro lugar da casa, aí eu me trancava dentro do quarto, e separava um lugarzinho, colocava ali a cadeira, colocava a mesa com o computador, a webcam e tudo para fazer o atendimento. E aí às vezes minha filha bebezinha, às vezes pequenininha, saía, chorava e chegava na porta e batia. Aí essa mistura, aí muitas vezes é complicada. Quando você tem uma família que compreende, te apoia, te ajuda, maravilha. Só que infelizmente tem pessoas que não têm tanto essa vantagem, né? Graças a Deus meu marido compreende demais e ele sempre me deu um apoio em relação a isso. Mas quando eu atendia mesmo dentro de casa, que era lá no quarto, às vezes dava uma misturada, sabe, nos papéis, nas coisas. Hoje, quando eu separei mais essa sala aqui, fica com essa sala separada, resolveram-se alguns problemas. Mas às vezes acaba sendo um ponto de desvantagem, né? Às vezes dias que eu tô mais cansada, dias que eu tô querendo ficar mais quieta, então, mas tem que fazer, eu preciso trabalhar. Aí às vezes dá uma procrastinada, você tá em casa, aquela coisa, e você às vezes, sabe, procrastina um pouco. E por você trabalhar em casa, você pode ter uma tendência, se você não tiver cuidado, a procrastinar mais, a ficar empurrando para começar o trabalho, né? Quando você trabalha para as outras pessoas, você é obrigado a ir para lá, né? Então tem essa questão aí. Desvantagens também na questão assim, às vezes você não tem realmente um cômodo, né? Eu consegui encontrar esse cômodo para fazer a minha sala e eu consigo ter privacidade aqui. Mas nem sempre isso é possível, né? E houve um momento que isso não foi possível, eu ia para o quarto, então as coisas ficavam muito misturadas. Então você precisa trabalhar em casa, né? Você trabalha home office, você não consegue realmente ter um cômodo específico para isso, você tem que se adaptar no meio da casa, no meio das outras coisas, acaba sendo um ponto negativo. Porque pessoas podem te interromper mais facilmente, as pessoas da casa, você pode se distrair mais facilmente com as outras coisas, os barulhos, nas outras questões, né? A mulher, digamos, está lá tendo que trabalhar no seu computador, está lá na sala, aparece uma demanda do filho, aparece um problema na casa, alguém toca a campainha, então acaba se misturando as coisas, então isso pode ser um problema. Para resolver isso, realmente, vou trabalhar home office, eu quero sair do aluguel e tal, você conseguir realmente ter um cômodo específico para isso. Eu trabalhei muito tempo no quarto, né? Eu usava o meu quarto porque é o único cômodo que tinha ar-condicionado, então era para lá que eu ia, mas era muito desconfortável porque se mistura, porque o quarto é o lugar de dormir, é o lugar de você descansar, não é o lugar de você trabalhar. Então, na minha cabeça, isso ficava muito confuso. E toda vez que eu ia trabalhar, ia ter que atender, eu tinha que montar todo um cenário, né? Colocar a cadeira, às vezes eu colocava um centrozinho, até para gravar os vídeos também, eu tinha que fazer toda uma arrumação na parede ali para poder trabalhar, montar as coisas. Era mais cansativo. Aqui não, aqui já está tudo pronto, está tudo organizado. Então, a questão você pode resolver tendo um cômodo específico para isso. Mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é assim, sobre essa questão da minha rotina, né? E como eu decidi ficar mais em casa, como eu decidi, eu queria realmente ser uma mãe presente para Marília, ser uma mãe realmente que estou ali
estou ali vendo o seu desenvolvimento, estou acompanhando, estou junto dela. Então, trabalhar em casa, trabalhar home office me facilita, me dá mais liberdade, mais tempo em relação a isso. E aos poucos eu fui entendendo como fazer isso, né? Então, enfim, eu estou muito feliz com esse resultado, estou muito feliz com como as coisas estão acontecendo. Tem algumas coisas que precisam melhorar. Hoje, eu e Tiago, nós estamos num desafio muito grande no nosso casamento. E assim, trabalhar em casa hoje tem me facilitado ajudar nessa questão do desafio. O Tiago hoje está se preparando para fazer concurso público. Ele já está há mais de um ano estudando muito focado. E ele fala que ele sentiu de Deus, né? Deus tocou no coração dele para ele estudar para concurso. Ele já é concursado, ele já tem um concurso, mas ele quer um concurso melhor. E quando uma pessoa ela decide focar mesmo para passar num concurso que é mais concorrido, com salário maior, acaba que toda a família é envolvida nisso também. Porque para que Tiago possa focar nos estudos, eu preciso estar presente em casa, eu preciso cuidar melhor das coisas em casa, porque ele vai dar menos assistência, né? Ele acaba dando menos assistência para as coisas da casa, porque ele precisa, o tempo livre que ele tem, que ele não está no trabalho dele, ele tem que estar focado estudando. Então, a assistência que antes ele dava, ele era mais presente em casa, acaba ele não podendo fazer isso, quase nunca faz. Então, eu tenho que ser mais presente em casa. Em relação aos cuidados com Marília, né? Marília só tem 3 anos, então eu acabo atendendo mais às necessidades dela do que ele. Então, toda a família está envolvida nisso, né? Tem horas que ele se sente culpado, eu estou passando pouco tempo com Marília e tal, mas assim, é um esforço que ele está fazendo pelo bem da família, e isso não vai ser para sempre, né? A gente está investindo nisso para que ele passe o mais breve possível, né? Para dar uma condição melhor para a sua família, e ele sente que isso foi de Deus para a vida dele. Ele vai fazer agora, falta 1 mês e pouco para ele fazer o concurso que ele está se preparando, e realmente a gente está aqui uma pilha dentro de casa, principalmente ele, muito ansioso em relação a isso. Eu também estou um pouco ansiosa, apreensiva, orando muito para que Deus abençoe, mas claro que se não for dessa vez, afinal vai ser o primeiro concurso dele depois de quase 10 anos que ele fez concurso. Então, a gente está orando muito para que seja feita a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, honrá-lo, né? E eu queria pedir que vocês estejam aí orando por nós, nos acompanhando nessa jornada, e em breve eu vou fazer um vídeo com ele, né, para a gente falar mais sobre esse desafio, né, dessa preparação dele. Enfim, esse vídeo foi mais um bate-papo para ter com vocês aqui, falar um pouco sobre a minha rotina de trabalho. Daqui a pouco eu vou buscar a Marília na escola, aí eu passo um momento com ela, né, dou o lanche dela, ela já almoça na escola, aí eu vou brincar um pouco com ela, dou um lanche para ela, dou um leitinho, brinco ali, daqui a pouco ela tira o cochilo. Quando ela tira o cochilo dela, aí eu vou cuidar das coisas de casa, né, ver o que é que tá precisando, né, dar uma geral, lavar prato, enfim, organizar alguma comida. E se sobrar tempo, aí eu vou e trabalho mais um pouco, né, aí eu continuo no home office. Então a vantagem, né, eu consigo trabalhar porque eu trabalho em casa. Então eu termino uma atividade, eu já consigo entrar, né, de voltar para o trabalho, porque enfim, eu trabalho em casa. Então essa é a rotina que a gente está puxada. E a gente deseja que vocês acompanhem essa jornada, né? A minha especificamente nessa correria como mãe, como empresária, como psicóloga, como dona de casa, e de Tiago também, que está correndo atrás desse sonho aí, do concurso público. Deixa aqui teu comentário, coloca aquela força aqui para ele vai gostar muito. Você deixar aqui um comentário, dando um incentivo, abençoando, né, a respeito do concurso, eu vou colocar para que ele leia esses comentários, tá joia? E se você não for inscrito, se inscreve e acompanha aqui a jornada da nossa família. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.